sejam muito bem-vindos à nossa cozinha do Retempera. Então, final de férias, a criançada voltando para a escola e voltamos a ter aquela preocupação diária sobre o que mandar de lanche para os pequenos. Quem me acompanha sabe, sou mãe de 3 lindos bolinhos e vivo diariamente a preocupação em mandar algo saudável, mas também saboroso para as nossas crianças. As crianças, atualmente, elas têm um contato muito cedo com alimentos industrializados. E isso acontece porque a vida do pai e da mãe é tão corrida e tão cheia de afazeres e de preocupações que a gente acaba colocando na lancheira dos pequenos lanches que são mais rápidos, mais fáceis. Mas eu tenho certeza que vocês aí em casa, pai e mãe, gostariam sim de mandar para a escola um lanche que fosse mais saudável para os seus filhos. Eu, como mãe de 3 lindos pitocos, vocês devem estar vendo por aí as fotos e vão confirmar que são lindos mesmo. Procuro enviar sempre para a escola lanches que eles gostem, mas que sejam feitos de uma maneira caseira e com uma preocupação na ingestão baixa de açúcares, uma ingestão mais baixa de gordura, mas que seja um lanche lindo e que eles abram a lancheira e tenham vontade sim de comer aquele lanche e não de comer aquela bolachinha que vem no pacote fechado. Então hoje eu convido vocês a ficar aqui comigo no Retempera, que a gente vai levar um papo aí de mãe para mãe, de mãe para pai, e eu vou te mostrar como preparar 2 lanches deliciosos, rápidos e que eu tenho certeza que vai facilitar muito a tua vida e esse retorno às aulas. Fica comigo que depois dos comerciais nós voltamos com 2 receitas maravilhosas. Voltamos então com a cozinha do Retempera e hoje nós estamos conversando sobre lanche de volta às aulas, um assunto que atormenta mães e pais diariamente e que gera um certo sentimento de culpa em todos nós quando mandamos aquele lanche industrializado. Então hoje eu vou te ensinar a preparar 2 receitas fáceis, vou te mostrar uma forma muito bacana em congelar essas receitas para que vocês tenham em casa sempre essa possibilidade. E vamos começar com a primeira receita, pão de queijo. É um pão de queijo um pouquinho diferente, onde nós acrescentamos ingredientes que são mais interessantes nutricionalmente do que aquele pão de queijo tradicional, industrializado, enfim. Para isso, nós vamos começar juntando aqui dentro todos os nossos ingredientes secos. Vamos colocar no bowl polvilho azedo e polvilho doce. Para o pão de queijo, nós usamos uma quantidade muito maior de polvilho azedo do que polvilho doce. Ai, Rê, qual é a diferença entre os dois? Eu nunca sei qual polvilho utilizar, nunca sei para que serve cada um. O polvilho azedo, ele confere um pouco mais de volume às receitas. Quando ele vai ao forno, ele cresce. Então, nos confere um pão de queijo com um pouquinho mais de volume e aquele miolo mais elástico do pão de queijo. Já o polvilho doce, o que ele faz? Ele confere aquela casca externa um pouco mais firme. Então, nós utilizamos os dois, sim, mas em medidas diferentes. Mais do polvilho azedo do que do polvilho doce, certo? Agora, aqui dentro, vamos juntar já o sal. Nessa nossa receita vai entrar um pouquinho de orégano. Vejam bem, vocês têm que analisar qual é a criança que vocês têm em casa. Na minha casa, esse sabor semelhante à pizza rola muito bem. Então, eu consigo adicionar as minhas receitas. Mas caso na casa de vocês esse sabor do orégano seja assim muito intenso, não agrade muito ao paladar dos pequenos,
não coloque, é um ingrediente opcional. Vamos juntar também açafrão em pó. O açafrão em pó, a cúrcuma, ficou bastante conhecida há um tempo atrás, porque muitas pessoas falaram nas redes sociais sobre a capacidade nutricional e sobre o ganho em relação à saúde quando se utiliza esse ingrediente. E sim, ele é um agente oxidante e vale a pena introduzir, porque ele confere pouco sabor quando utilizado em quantidades pequenas e vai conferir uma cor muito bacana. Então, vale a pena adicionar esse ingrediente, sim. Aqui a gente vai adicionar uma colher de sopa. Vamos misturar e reservamos, tá bem? Agora, em um recipiente separado, nós vamos juntar mandioca cozida. Mandioca cozida na pressão, somente com água, não precisa mais nada, tá bom? Só cozinha ela até um ponto que ela esteja bem macia. E retirem do meio aquele veio da mandioca, porque aquele veio vai se sentir no pão de queijo, tá? Então tenha esse cuidado para abrir e retirar aquela parte interna. Vamos adicionar aqui também ovos. Essa questão dos ovos é uma questão muito interessante. Eu vejo nas minhas aulas, nos cursos que eu ministro, que muitas pessoas querem não colocar os ovos no pão de queijo. Eu, na minha casa, como tenho 3 alérgicos a ovos, não utilizo ovos. O que eu faço? Ao invés de juntar 3 ovos, eu junto uma quantidade maior de purê de mandioca. Tá bem? Os ovos, eles conferem uma textura mais interessante ao final. Então, aí na sua casa, se você pode utilizar ovos, utilize sim, sem problema algum, porque vocês vão ter um ganho em textura e fora o ganho nutricional. Tá bem? 3 ovos. Vamos juntar também ao nosso pão de queijo azeite. Não vamos juntar óleo, vamos juntar azeite por ser uma gordura mais saudável. Aqui vão entrar 3 colheres de sopa. Poderia ser o óleo de coco, que também é uma gordura fantástica? Sim, pode ser. Mas daí vocês vão ter que analisar se a criançada aceita bem aquele sabor residual a coco. Mas é uma questão de adaptar. Vamos misturar tudo até obter um creme. Tá lindo, o diretor disse que tá lindo. Agora aqui eu já tenho o nosso creme de mandioca, de purê de mandioca e ovos. Vou adicionar agora um ingrediente que é fantástico. Muitas pessoas não conhecem, mas eu quero te mostrar o que é e te contar sobre os benefícios dele. Eu uso muito na minha casa. Chama levedura nutricional. A levedura nutricional é uma levedura inativa, ou seja, ela não faz fermentação. Ela não vai fazer aquilo que a levedura do pão faz. Ela é uma levedura que ela confere as vitaminas do complexo B. Então, ela é fantástica para receitas onde não levam leite, receitas que para veganos, enfim. Ela confere um sabor natural da própria levedura, que é um sabor a queijo. Então, em receitas onde a gente quer um pouco mais de sabor a queijo, mesmo sem utilizar o queijo, nós usamos a levedura. Ah, Renata, eu não achei a levedura e tal. É opcional, mas eu quero que vocês saibam dessa possibilidade. Não conseguiu, não encontrou, não quer utilizar? Perfeito. Não precisa, ela não é fundamental para a receita, certo? Vou juntar a minha levedura aqui e vamos bater mais um pouquinho. Creme feito. Ai, Rê, por que tu usou o purê de mandioca? Porque o purê de mandioca, ele vai conferir textura ao nosso pão de queijo. Como nós não vamos utilizar o queijo de origem animal, nós perdemos gordura. Fica um pão de queijo mais firme, mais duro. Então, a mandioca entra ali para quebrar um pouco dessa textura e nos conferir um pouco mais de elasticidade, entendido? Agora aqui eu tenho um ingrediente que é super bacana, que é o queijo de origem vegetal. Não é queijo de origem animal.
Tem um leve sabor, muito semelhante a queijo, mas, óbvio, não é igual a nossa mussarela de leite animal, mas ela é um produto maravilhoso e nessas receitas entra super bem. É de origem vegetal. Essa origem pode ser castanhas, qualquer fruto seco, às vezes até maçã. Tá bem? Vamos juntar aqui dentro. Derrete, o que é fantástico. Acaba derretendo, ela não tem aquela elasticidade do queijo de vaca, de leite de vaca, mas é maravilhoso. Juntamos aqui também o nosso creme. Gente, o cheirinho, eu juro pra vocês, tem cheiro a queijo. Claro, o polvilho azedo já tem aquele cheiro mais semelhante. E a levedura, que confere esse cheirinho a queijo. Vamos misturar, primeiramente com a colher. Mas a gente não vai escapar de pôr a mão na massa aqui, tá? Agora aqui, uma dica fantástica, né, para esta receita. Eu tenho separado aqui uma quantidade de polvilho, talvez 100 gramas, um pouco menos. Polvilho azedo. Por que eu separo isso? Porque eu nunca sei exatamente quanto que tem de umidade na minha receita. Porque a gente cozinhou a mandioca e ela sempre retém uma umidade. Então, como eu nunca sei exatamente quanto que tem de umidade, eu reservo um pouco mais de polvilho, caso a gente precise adicionar. E pelo que eu tô vendo aqui, a massa tá um pouquinho mais mole. Nós vamos adicionar uma colher de sopa, tá? Talvez menos um pouquinho. E sempre aos poucos adicionando, caso precise. Agora é mão na massa. A massa ainda tá colando, então nós vamos juntando um pouco mais de polvilho azedo. Depois que a gente amassa bem, é muito importante lavar a mão. Por quê? Isso em relação a qualquer outra receita. Porque quando a gente está com a mão cheia de massa, a tendência é que cole cada vez mais. E a gente passa a não perceber se a massa já parou de colar. E acaba juntando e juntando e juntando farinha, tá? Então, lava a mão e tenta sentir novamente a receita. Tá linda, já conseguimos fazer bolinhas. Agora, o que eu faço na minha casa? Quando eu faço pão de queijo, eu faço uma fornada de pão de queijo. E congelo, asso e congelo eles. E tenho eles sempre congelados à disposição. Então, tem dia de aula, quer mandar um lanche mais caseiro, mais saudável. Tira uma bolinha do congelador, deixa descongelar ali em temperatura ambiente. E se preciso for, coloca mais uns 10 minutinhos no forno. Só para dar uma reaquecida e quebrar o congelamento. Bolinhas feitas, pão de queijo, pronto para ir ao forno. Agora, vocês precisam ter o forno de vocês pré-aquecido, 200 graus, 180, 200 graus. Vai variar de acordo com cada forno. Vai lá para dentro, no mínimo 20 minutinhos. Reparem que esse tempo demora... Desculpa, me atrapalhei. Esse tempo, ele vai depender de cada forno, ok? Alguns fornos sobem, tem uma temperatura acima daquilo que a gente programa. Eles não são extremamente regulados. Então, cuidem a coloração do bolinho e não deixem que passe muito, porque senão ele vai ficar muito firme e a criançada já não vai gostar. Bolinho pro forno, vamos fazer um intervalinho. Depois do intervalo, fica comigo que tem bolo pro lanche. Então, pão de queijo lindo, cheirosíssimo. Olhem a cor que o açafrão confere. Tá maravilhoso, vai ficar aqui esfriando um pouquinho e nós vamos já para nossa receita de bolo.
Voltamos então com o Retempera, terceiro bloco. Se perdeu alguma coisa, algum detalhe do primeiro bloco e do segundo, não te preocupa. O vídeo fica disponível nas redes digitais da RDC TV. Corre lá, assiste tranquilo, anota lá todas as dicas e repete essa receita que eu acho que tu vai amar. Vamos pro bolo. Primeira coisa, nós vamos juntar todos os ingredientes secos aqui para dentro. É um bolo sem glúten, sem leite, sem açúcar branco, ok? Açúcar branco nós vamos, a partir de agora, tentar eliminar da nossa vida, certo? E ainda mais das crianças, onde a gente está desenvolvendo um paladar. Se nós mostramos para a criança, damos alimentos extremamente doces, que são feitos normalmente com açúcar muito refinado, essa criança vai criar esse paladar. E vai ser um adulto que no futuro vai sim sentir falta do doce, vai consumir o doce. Enfim, vamos tentar remover o açúcar branco da nossa vida e diminuir as quantidades. Para esse bolo, nós vamos usar açúcar mascavo. O açúcar mascavo numa quantidade muito menor do que a quantidade utilizada num bolo industrializado. Isso já nos garante, já nos melhora bastante a ingestão de açúcar. Aqui eu estou utilizando o mascavo, mas se vocês quiserem e puderem, usem o açúcar de coco, porque o açúcar de coco ainda é melhor do que o mascavo. Farinha de arroz, tudo lá pra dentro. Agora, farinha de caju. A farinha de caju, ela é uma farinha que funciona muito bem em bolos, porque ela é uma gordura sólida. O que é isso? É uma gordura que vai funcionar, vai liberar gordura boa para dentro da nossa receita somente quando for ao forno. E é o que eu quero, é exatamente o que eu quero para esse bolo. Farinha de caju, o nosso açúcar mascavo. Vocês sabem qual é a diferença entre o açúcar mascavo, o branco, o açúcar em pó, o açúcar demerara? A diferença é basicamente o refinamento dele. Quanto mais manipulado, quanto mais refinado, mais processado, mais branco é o açúcar e mais seco ele é. Quanto mais escuro, como o mascavo, menos processado ele foi, menos processos químicos ele sofreu. O açúcar mascavo, ele é proveniente do caldo de cana cozido e ele não sofre refinamento depois. O açúcar demerara, sim, sofre um leve refinamento. O mascavo, não. E por não sofrer esse refinamento, ele conserva dentro dele ainda vitaminas e sais minerais, um cálcio, fósforo, enfim. Então, vale muito a pena agregar ele às receitas e não o açúcar branco. Juntamos agora a nossa famosa goma xantana. Vamos misturar tudo aqui. Agora vamos para os nossos ovos. Já tenho meus ovos separados aqui. Nos ovos eu vou juntar uma colher de sopa de vinagre. Ai, vinagre vai dar conferir gosto. Não vai conferir gosto. Acreditem, o vinagre ele vai fazer com que a nossa receita funcione de uma maneira melhor. Pronto, já temos os nossos ovos aqui no nosso líquido, que vai ser água para esse bolo. A nossa gordura, que é o azeite, e o cacau. Vou começar adicionando a água. Nesse momento, nós vamos misturar muito, porque assim a nossa goma xantana vai ser ativada aqui dentro da receita. Prontinho. Lá para dentro agora os ovos. Azeite. Agora, nesse momento, nós juntamos o fermento. É o último ingrediente, porque o fermento químico não gosta de ser manipulado muito. Ele para de ter efeito, ele age de uma forma não muito legal. Então, para que ele funcione 100%, que a gente tenha um bolo que cresça, fermento no final. Já agora, nesse momento, vamos juntar uma pitada de sal.
Vamos juntar metade da massa para um bowl, metade para o outro. Agora aqui, nós vamos juntar cacau a uma das metades e raspas de laranja a outra metade. Trabalhem com laranjas orgânicas que vocês possam raspar, utilizar a casca com segurança. Essa receita lá em casa é a receita favorita das minhas filhas, é a preferida. Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu faço essa receita e o quanto elas amam. Então, eu acho que na sua casa também a criançada vai gostar. Agora, forma untada, nós vamos virar a massa branca. A massa fica líquida, bem líquida, sim, tá bom? Por quê? Porque massa sem glúten, o ideal é que elas fiquem, principalmente de bolo, elas fiquem leves para que possam crescer, tá? Agora, nós vamos juntar a nossa massa com cacau. Eu utilizei cacau 100%. Vocês sabiam que o cacau é maravilhoso para a saúde, tem propriedades incríveis? Porém, tem que ser o cacau mesmo, 100%. Não o cacau achocolatado com adição de açúcares e... enfim, tá bem? Agora, aqui nesse momento, nós podemos misturar levemente. As minhas filhas adoram participar do preparo desse bolo. Então, sempre rola uma briguinha, eu boto açúcar, eu boto cacau, enfim. Mas essa parte final eu tenho que deixar sempre as duas fazerem, porque senão dá uma briga feia. Pronto, forno pré-aquecido, 180 graus para não ter erro. Vai pro forno, fica lá em torno de 25, 30 minutos, lembrem sempre, depende de cada forno. Ao final de 25 minutos, espetem um palito, façam aquele testezinho da avó, sabe, que a avó ensinou. Espetem o palito, saiu o palito seco, perfeito, o bolo tá pronto. Saiu ainda com algum resíduo, espera um pouco mais. Só podem abrir o forno depois de 20 minutos de cozimento, senão o bolo vai abaixo. Forno. Então, passado esse tempo, vamos tirar o nosso bolo. Que já tá lindo. Essa mescla do chocolate é incrível. O que fazemos? Colocamos mais seguro para não se queimar. Então, temos o nosso bolo maravilhoso. Aqui já vou aproveitar esse tempinho, vamos já empratar o nosso pão de queijo, que também tá lindo. Esse queijinho vegano é fantástico. E tá com cheiro mesmo a pão de queijo. Temos então hoje o nosso bolo e o nosso pão de queijo. O que vocês podem fazer aí em casa? Cortar em porções individuais, enrolem em película, coloquem em saco para congelamento e congelar. Assim, vocês vão ter sempre uma boa refeição para mandar, um bom lanche para mandar para a escola. Lá em casa faz sucesso, elas amam. E óbvio, acompanhado de uma fruta, de uma água. E hoje o Retempera foi volta às aulas. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Espero ter ajudado e diminuído um pouquinho daquela culpa que nós carregamos pelo industrializados na escola. Então é isso. Fiquem bem, comam bem, retempere a tua vida, a tua semana com muito mais cor, sabor e saúde.